Hola, hermanito, nosotros también estamos acá, em Carecas de Saber. Oi, seres humanos, tudo bem? Meu nome é Marta. Hoje eu quero conversar com vocês uma coisa bem interessante, que é justamente o momento em que os animais, né? Porque a gente falando aqui dos filos dos cordados, mas um momento assim que os animais saem da água efetivamente e caminham para a terra, ou seja, para o ambiente terrestre, né? Essa transição, não sei se vocês conseguem perceber aqui, né, no que eu fiz, essa transição é uma transição que não é extremamente tranquila, né? Nós tivemos que ter uma série de adaptações aí para que esses animais conseguissem deixar o ambiente aquático e migrar para o ambiente terrestre. Tanto que nós tivemos animais de transição mesmo, como é o caso dos anfíbios, né? Que eles têm essa transição, onde eles têm um momentinho que eles estão lá na água e vêm efetivamente para solo firme ou para a terra. Porque assim, o ambiente aquático, ele dá para os animais uma série de conforto, né? Ou seja, eu tenho vários fatores que são extremamente confortáveis dentro da água, que na terra já não é isso que acontece, né? Porque se você falar a temperatura do ambiente, por exemplo, a água demora mais tempo para esquentar, também demora mais tempo para esfriar. Nós temos, obviamente, né, essa questão de ventos, essa questão de radiação solar, nós temos a questão da busca da própria água para esse animal se manter vivo, nós temos a questão das trocas gasosas, que elas já não são tão tranquilas como eram lá na água. Então, nós temos uma série de fatores que a água dava uma estabilidade para o animal e que o ambiente terrestre não dá essa mesma estabilidade. Então, eu quero falar com vocês bem rapidinho, antes da gente começar a falar dos grandes grupos, né, que são efetivamente do ambiente terrestre, eu quero falar para vocês um pouquinho do que foi que os grupos animais tiveram que fazer de adaptação para sair efetivamente da água e vir para o ambiente terrestre, tá? Então, eu pontuei aqui para vocês, né? Então, a gente tem a questão da proteção da radiação solar, que é o seguinte, gente, quando os raios solares, né, o nosso sol bonitão aqui, amarelão, né, os raios solares, eles incidem sobre os animais, claro que eu tenho que ter uma proteção. Por quê, gente? Porque senão eu tenho uma série de fatores que são perturbadores das células daqueles bichos. Então, que tipo de proteção que eu tenho para a questão da radiação, gente? Primeiro, eu tenho uma célula que se chama melanócito. O que é esse melanócito, gente? É uma célula toda especializada em produção de uma substância que vai nos proteger, tá? É uma substância que dá, obviamente, cor para esse bicho, mas é uma substância que também vai dar proteção para esse animal. A melanina, na realidade, ela é o quê, gente? Ela é uma substância que vai dar cor, né? Um corante natural aí, né? E essa melanina, ela tem tanto de tonalidades de castanho para marrom, marrom escuro, como também tem tonalidades de preto, cinza e etc. E é a partir desses melanócitos que eles têm, gente, os melanócitos, eles são células que têm umas projeções, né? Como se fossem uns pseudópodes aí, mas umas projeções mesmo, para fazer o quê? Elas produzem a melanina e essa melanina é liberada em bolsinhas para a pele dos animais, tá? E claro que esses melanócitos vão fazer o quê? Quanto maior a exposição do animal à radiação solar, maior será a quantidade de melanina que eu vou produzir. Se você recordar um pouquinho, né, quando você vai à praia, por exemplo, e que você pega aquela corzinha que fica bronzeado e tal, o que é aquilo? Na realidade, aquilo é o quê? Você expôs a sua pele à radiação solar, esses melanócitos começaram a falar, gente, nós temos que proteger esse ser humano, né? Aí eles começaram a produzir melanina, essa melanina foi lá para o meio das suas células epiteliais e aí você ficou com aquela corzinha bronzeada, tá? Mas
Mas a melanina tem um tempo para ser produzida, tá? E tem pessoas que produzem mais, tem pessoas que produzem menos, tá? E aí, quando você fica exposto ao sol de uma vez só, aquela loucura, a melanina não dá tempo daquela produção toda e você fica aquele famoso pimentão vermelhão, tá? Esse pimentão vermelhão, você tem que tomar muito cuidado, porque isso não é saudável de maneira nenhuma, tá? Obviamente que os animais, cada grupo dos animais, né, até mamíferos, eles vão ter formas diferentes de produção dessa melanina, né, com esse melanócito para proteção da pele para a questão da radiação, tá? Então isso aqui é muito importante. Uma outra coisa que a gente não via muito em peixes, em outros animais, era o que, gente? Um outro grupo de células que são os queratócitos, certo? O que são esses queratócitos, gente? Também são células produtoras de queratina, né? Então, a queratina também é uma substância que vai revestir a nossa pele, só que ao invés da proteção para a radiação, né? A queratina tem uma proteção para quê, gente? Para a questão da perda de água, né? Para eu não perder água em excesso, tá? Porque, gente, você imagina, eu saí da água, eu vim para o ambiente terrestre, eu não posso ficar perdendo, não posso me dar o luxo de ficar perdendo água feito doido, né? Porque senão eu vou desidratar. Então, eu tenho lá uma camada de queratina na minha pele, para quê, gente? Para proteção, para evitar que eu tenha uma perda excessiva de água, tá? Então, isso daqui, vejam bem, é no ramo da proteção. Tanto proteção para radiação, como proteção para perda excessiva de água, que esses bichos tiveram que começar a se adaptar para chegar no ambiente terrestre, tá bom? Segundo ponto, gente, olha aqui, sustentação do corpo, né? Gente, olha só, para a gente sair da água e vir para a terra, nós tivemos que ter um reforço não só na questão óssea, como também na musculatura. Então, a gente tem que ter um reforço aqui, gente, na parte óssea, tá? E na parte da musculatura. Não é isso? Por quê? A água você tem uma outra densidade, na água você fica um pouco mais leve, tem uma série de fatores que interferem. Aqui na atmosfera, gente, nós temos outra característica, né? Nós temos toda aquela pressão atmosférica que está sobre nós. Obviamente que nós tivemos que fazer um reforço ósseo e um reforço muscular para que a gente pudesse estar aqui na Terra efetivamente, tá? Quando uma pessoa começa a sofrer de problemas na articulação, né? Os nossos vovozinhas e vovozinhos que já estão com problemas nas articulações, onde o pessoal manda fazer atividade física? Dentro da água. Por quê, gente? Porque a pressão é menor. Então, o que acontece? Quando você sai da água, como é o caso dos animais, nós tivemos que ter essa adaptação para que esses bichos pudessem efetivamente ficar aqui no ambiente terrestre sem nenhum problema. E aqui, gente, nós começamos a ter o quê? Nós começamos a ter uma cintura escapular, que é essa dos braços, né, com o nosso corpo, e uma cintura pélvica, onde a gente tem a articulação da chamada bacia, né, e dos membros inferiores, tá? Então, isso tudo teve que ter uma adaptação para os bichos poderem ficar efetivamente na Terra. Tudo bem? Outra coisa, gente, órgãos sensoriais, né? Gente, nós tivemos que adaptar, por exemplo, os olhos para poder ficar aqui na Terra. Como fazer essa adaptação, gente? Pálpebras, né? Essas pálpebras com o quê, gente? Com glândulas lacrimais para constantemente umedecer os nossos olhos. Gente, isso é uma adaptação para o ambiente terrestre. Outra coisa, né? Propagação de som. A propagação de som, que vocês já viram lá na física, ela é muito diferente aonde, gente? Na água e na terra. E aí, então, nós criamos aqui, né, o processo evolutivo nos deu o quê?
nos deu a possibilidade de orelhas, né? Então, nós temos orelhas que elas fazem o quê? Elas fazem a captação desse som para que a gente possa efetivamente dar um resultado para os nossos, para os estímulos do meio, tá? E que a gente, lá na água, era uma coisa diferente. Lá na água, lembra os peixes? Eles tinham aquela linha lateral para perceber essas coisas todas que estavam acontecendo na água, né? Então, estes órgãos sensoriais também tiveram que ter uma série de adaptações, tá? E principalmente o que, gente? Deixar umedecido, né? Como é o caso dos nossos olhos, tá bom? Outra coisa que teve que ter uma adaptação muito grande, as trocas gasosas, né? O que nós tivemos que ter de adaptação nas trocas gasosas, gente? Nós tivemos que umedecer esse ar. Para quê, gente? Para que nós pudéssemos respirar e fazer as trocas gasosas mais tranquilamente. No caso dos anfíbios, nós temos o que? Pele adaptada para trocas gasosas. E depois, cada grupo animal teve diferentes tipos, né, de pulmões aí, para que a gente possa efetivamente fazer a troca gasosa, chegar, né, o ar até alvéolos, por exemplo, e fazer essa troca gasosa. Mas a gente sempre teve que fazer o quê? Umedecer esse ar. Por isso que a gente tem nariz, narinas, né, adaptados para tudo isso. Nós tivemos que preparar o nosso epitélio com cílios, tudo isso para quê, gente? Para poder reter partículas que estão aqui na atmosfera e que efetivamente não podem chegar lá até os nossos pulmões, tá? É só você pensar em você humano, né? O que tem? Nós temos o nariz cheio de pelinhos, nós temos traqueia cheia de cílios, tá? Tudo isso para quê, gente? Para poder não só umedecer, mas também reter partículas que para que elas não cheguem até os nossos pulmões. E para que a gente possa fazer uma efetividade de trocas gasosas. Então, isso teve que ter um arcabouço de coisas para que a gente pudesse ficar efetivamente no ambiente terrestre, tá? Outra coisa, gente, a questão da temperatura do corpo, né? Como eu falei para vocês, obviamente que a água ela demora mais tempo para perder calor e demora mais tempo para ganhar calor, tá? Quando a gente vem para o ambiente terrestre, os bichos que não têm temperatura do corpo constante, que é o caso de quem, gente? De anfíbios e répteis, que dependem da temperatura ambiente para poder aquecer o seu corpo, para poder fazer com que os seus filhotes lá nos ovos eles se desenvolvam, etc., eles tiveram que fazer o quê, gente? Uma adaptação do ambiente para que ele pudesse, então, efetivamente ter um sucesso no ambiente terrestre, tá? Não sei se vocês já viram aquela expressão, vamos lagartear, né? O que significa isso? Quando o cara tá lá na praia, esticado, tomando sol, que nem lagarto mesmo, tá? Se você reparar, né, prestar atenção, esses animais, eles acabam buscando os ambientes, quando tá um calorzinho, né, um solzinho, eles buscam esses ambientes para que eles possam, então, ter efetividade de temperatura, de manutenção ali, né, de calor, alguma coisa de calor para o corpo desses bichos, tá? Agora, se você falar de aves e mamíferos, o que nós temos, gente? Nós temos uma adaptação, nós temos uma camada de gordura, nós temos que manter a temperatura do corpo próximo de 36 graus e para isso nós gastamos muita energia, tá? Muita energia para poder manter a temperatura do corpo nessa temperatura de 36, 37 graus. Mas nós tivemos que ter todo um momento aí de adaptação, de evolução para essa manutenção. Então, quem é que tem temperatura do corpo constante? Aves e mamíferos. Quem é que tem temperatura do corpo que a gente chama de pecilotérmicos, tá? Dos cordados. Quem são? Peixes, anfíbios e répteis, que têm temperatura do corpo variável que depende do ambiente. Temperatura do corpo constante, que são os homeotérmicos. Quem são? Aves e mamíferos. Mas tudo isso com adaptação, tá? Outra coisa, gente, excreção, né? Excreção. Nós temos 3 tipos de excretas nitrogenados.
amônia, ácido úrico e ureia. Cada um deles dissolve melhor ou pior na água e também é mais tóxico ou menos tóxico. Então, os bichos tiveram que se adaptar nessa excreção para poder não reter esse material tóxico, e aí nós tivemos que ter uma série de adaptações, como, por exemplo, o tipo de rim que eu tenho, né? O tipo de substância que eu excreto, qual é a disponibilidade de água que eu tenho para poder excretar tal e tal substância. Então, tudo isso também foi uma adaptação, tá? Da água para o ambiente terrestre, certo? Nós sabemos que, por exemplo, a amônia, ela é mais solúvel em água, mas ela é mais tóxica, né? Então, se o bicho tem facilidade de achar água, ele excreta amônia. Se ele não tem facilidade de achar água, ele vai excretar o quê, gente? Ácido úrico e ureia. Na realidade, o ácido úrico, ele está lá em cima, né? Na questão de menor dissolução em água e automaticamente também ele é menos tóxico, tá? Bom, para finalizar aqui, a última coisa que nós temos é a adaptação relacionada à reprodução. Gente, tirei o bicho da água, né? Mandei o bicho para a terra. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um laguinho particular para esse bicho poder se desenvolver. Se é anfíbio, eu tenho o quê? O anfíbio ele vai ter, no momento dele maior na água, no processo de reprodução. Machos e fêmeas lançam seus gametas na água, etc. O ovo não tem casca dura. Quando eu falo de réptil, por exemplo, que esse bicho não volta para a água, né, no momento da formação dos ovos, o que vai acontecer? Esse ovo já começa a ter casca dura, tá? E essa casca dura vai manter aquele laguinho particular desse bicho. E aí o bebê vai se desenvolver dentro desse ovo, que é o que acontece com quem? Com répteis e com as aves e com os mamíferos que botam ovos, tá? Que a gente sabe que tem o grupo que bota ovo, tá bom? Então, eu tive que criar um laguinho particular. Agora, e o mamífero que é placentário como nós, né? Nós, mesmo assim, nós tivemos que fazer o quê? Nós tivemos que manter o nosso bebê dentro de uma bolsa d'água, né? Que é aquele âmnion, né? Se vocês não se recordam disso, vejam lá as aulas de embriologia, tá? Então, aquele âmnion, que é a bolsa, dentro tem o líquido amniótico, onde esse bebê fica o tempo inteiro até o momento do seu nascimento, quando o pulmãozinho já vai estar melhor adaptado para ele conseguir respirar aqui fora, quando a sua excreção já vai estar organizadinha, quando eu vou ter a proteção específica para ele desses raios ou mesmo da perda excessiva de água, tá? Então, tudo isso é o que, gente? A adaptação para esses bichos chegarem até o ambiente terrestre. Então, essa nossa conversa de hoje é só mesmo para vocês saberem que o bicho, para sair da água e vir para a terra, ele teve que passar muitas coisas e ele teve que ter uma série de adaptações, tá? Eu estou falando isso na zoologia agora, mas quando a gente for falar em botânica, não esqueçam, assistam essas aulas também, nós vamos ver que as plantas também tiveram que se adaptar ao ambiente terrestre, tá? Porque o ambiente terrestre, ele não é tranquilo como o ambiente aquático. Tudo bem? Então, esse é meu recado de hoje, né? Essas coisas que eu estou falando para vocês, o pessoal costuma perguntar no vestibular, fazendo comparações de animais de ambientes aquáticos para animais de ambientes terrestres, tá? E cobrar, né, quais são os principais pontos de adaptação desses bichos para o ambiente terrestre, tá bom? Seres, é isso por hoje, então não percam as próximas aulas aí e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima!